Hello guys! Hey guys! Eu sou o Teacher Bruno. E eu sou a Teacher Giovana. Estamos aqui para mais uma aula de inglês para Looking for You no nosso canal do YouTube, certo? Yeah. Hoje a gente tem um assunto bem bacana, certo? Que muitos alunos têm medo, Sim! mas é uma coisa muito simples, porque exige prática de vocês. Que é... What time is it? What time is it? It's 1:20. Is 1:20. Exatamente. É basicamente o que horas são, certo? Exatamente. Que é como a gente vai ver time in English, hours, que é basicamente horas em inglês, certo? Vamos começar então, teacher? Vamos iniciar. Primeiramente vai ter um relógio aqui. Estão vendo o nosso relógio da Looking for You? Maravilhoso. Tá focando, meninas. Você está focando? O nosso relógio. Primeiramente, uma informação muito importante é que o nosso relógio no BR, né, a gente utiliza um relógio de 24 horas, que normalmente não é utilizado para English speakers. Exatamente. Sabe o relógio de pulso do vovô? Uhum. Então, Vovô não, todo mundo tem. é Acho que é normal. de pulso, aquele relógio de ponteiro, porque o meu é smartwatch, né? Então, né? São, né, condições. Ai, se você quiser eu passo pro seu contato. O relógio de ponteiro, ele vai até 12 horas apenas, né? Ele chega lá no 12 e vai fazendo esse círculo pra gente. Então, quando a gente está falando do 12, que a gente tem até o 6, né? A primeira parte com os primeiros números, a gente fala past, ok? Então, sei lá, agora são 1h21. Vamos arredondar para 1h20. Então, a gente pode falar que é 20 past 1. E são 20 minutos que se passaram da 1 hora. Exatamente. Ou a gente poderia falar 1:20. Exatamente. Só que ele tem um esqueminha que quando ele chega na metade, porque eles vêm da forma mais matemática até que a gente, eu acho. Né? Porque, por exemplo, assim, quando se passaram 30 minutos de 1, eles não vão falar que, por exemplo, se agora é 1h20, você falou? 1h21. 1h21. Se chegar a 1h30, eles não vão falar que é 1h30, eles vão falar que meia hora se passaram de uma. Então eles usam o termo half, que é metade, certo? Então para falar que meia hora se passaram de 1, eu falo half past 1. Exatamente. Então half past 1 significa o nosso 1h30 em português, certo? Toda hora que a gente vê o relógio, né, nesse horário certinho, que é 1h30, ou 2h30, ou 3h30, você vai falar que metade se passaram desta hora. Então, 1h30, half past 1. 2h30, half past 2. 3h30, half past 3. E assim sucessivamente, ok? E quando se passaram 15 minutos, eles também não falam o número 15, eles não falam 15. Né? Porque pensa no reloginho como ele é redondo, né? Se fosse uma pizza agora, vamos imaginar uma pizza. Divide ela em 4. Então, aqui a gente tem 1/4 da pizza, mais 1/4 da pizza, então a gente tem 1/4 de hora, outro quarto de hora e assim sucessivamente. Sucessivamente. Aí, Sucessivamente. E assim por diante. Teacher não pode. Entendeu? E assim por diante. Então, quando dá 15 minutos, eu falo a quarter past. A quarter past, exatamente. Ok? Então, por exemplo, se no caso agora fossem 1h15, seriam... A quarter past 1. Muito bem, vocês perceberam que sempre tem essa coisa do past, que são as horas que passaram. Então, se eu falar para você, it's a quarter past 2, então significa que é 2h15. Exatamente. E se eu falar half past 2? Half past 2, passaram meia hora das duas. Exatamente. Ok? E a gente fala também o quarter, certo? Para 15, quando falta 15 para alguma coisa. Exemplo, de novo, é 1h22, provavelmente agora. E quando chegar lá no 1h45, vai faltar quanto que a gente chama em português? 15 para as duas, certo? Como que a gente fala então, teacher? Aí a gente vai falar 15 to 2. Exatamente. Ok? Ou 15 to 3. Exatamente. A gente pode usar também o quarter, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, que fala a quarter to 2. Então significa que faltam 15 minutos para as 2 horas da tarde. Ok? Very good. Muito bem. Beautiful. Quando o horário está cheio, supondo que agora deu 2 horas da tarde pra gente, a gente vai falar 2 o'clock.
Se o teacher Bruno virasse para mim e perguntasse, Teacher, what time is it? Eu responderia, it's 2 o'clock. Very Porque good. é o horário cheio. O horário ok? cheio. Toda vez que for um horário cheio, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, a gente vai usar o termo o'clock no final. Então, se é 1 da tarde, 1 o'clock. Se é 2 da tarde, 2 o'clock. Very good? Very good. Agora, a gente tem uma coisa para diferenciar basicamente o dia da noite, certo? Então vocês têm que entender que da hora 00, certo? Que é da meia-noite, até as 11h59, a gente vai usar o termo AM, que significa manhã em inglês, basicamente. Very good. Então, por exemplo, quando eu quero falar um horário cheio também, a gente pode falar, não tem problema, o AM, certo? Que é uma forma também simples de falar. Exemplo, se fosse 10 horas da manhã agora, eu podia falar it's 10 a.m. ou 10 o'clock, mesma coisa. Porém, o AM está sendo mais certeiro em relação ao período do dia, se é manhã ou noite, certo? Aí, por que até 11h59? Porque a partir do meio-dia, que é o nosso meio-dia, a gente chama de midday, certo? Que é o meio-dia. A partir do meio-dia, a gente não usa mais o AM, nós usamos o PM, certo? Que um é antes... Na verdade, é antes do meio-dia e o outro, né, é o past, que é o pós-meio-dia. Isso, é que a gente usa, são siglas bem parecidas com o português, então a gente usa para simplificar antes do meio-dia, que é meia-noite até 11h59, e pós-meio-dia, que é PM, certo? Então, AM para manhã, certo? E PM para tarde e noite, ok? Exatamente. Mais uma coisa, teacher? É isso mesmo, gente. Essas expressões do AM e do PM, na verdade, são siglas vindo do latim. Por isso que a gente utiliza em qualquer idioma elas para marcar o horário. AM, PM, very good. Lembre-se que o nosso horário é bem diferente, tá? Como no começo do vídeo a gente falou, nós trabalhamos com horário de 24 horas, certo? Então, quando chega no 12, a gente não volta, eles continuam no 12, 13, 14, 15. No inglês, não. Chegou no 12, ele retorna para o número 1, certo? Por isso que nós temos essa diferença de AM para PM. Porque quando eu falo que são 13 horas, você já imagina que não são 13 horas da madrugada, não existe. Você sabe que são 13 horas da tarde. Agora, se eu falo que é 1 hora, eu tenho que definir se é 1 hora da manhã ou 1 hora da tarde, certo? Essas são as formas que, assim, tipo, é worldwide, que, tipo, tem todo um pedaço do mundo, eles definem essa hora. Tem as formas mais simples de falar a hora, que é simplesmente os 2 primeiros números e os 2 últimos. Por exemplo, 1h21, como a Titi falou no começo do vídeo. Então é 1:21. Daí você pode definir se é AM, se é PM, certo? Se são 2h30, por exemplo, a gente não precisa falar 2h30. A gente pode falar 2h30, que é 2:30. Exatamente. Ou 2.5. 2.5, very good. Então tem N formas, é meio que um prato, um banquete para vocês escolherem qual vocês querem, qual vocês sabem definir mais para melhor para vocês, né? Contando que seja nesse esquema de um relógio de 12 horas e não de 24. Exatamente, porque se você falar, falar, it's 13 o'clock, provavelmente a pessoa não vai entender. Você tem que falar 1 p.m. or 1 a.m., ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês marquem o horário que vocês assistiram, certo? Legal, para vocês comentarem aí, fazer nos comentários. Vocês marcam o horário para vocês testarem, para vocês treinarem bem belezinha, certo? Compartilhem com os amigos, compartilhem com a família, certo? Subscribe, né, que é importante pra gente, dar o like e share with everyone. Thank you for the class and see you later, alligators. E não é o crocodile. Bye bye. Bye bye.